Saudações, bem-vindos a mais um vídeo na Escola de Profecia, bem-vindos a mais uma semana de atualizações proféticas. Eu espero que esta semana seja boa, repleta da graça e da presença do Senhor. Irmãos, nós vamos dar continuidade com os estudos do livro de Daniel e hoje vamos concluir o capítulo 1 deste livro. Vai ser interessante. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês alguns dados recentes, algumas coisas que vêm acontecendo nos Estados Unidos da América. E todo mundo está falando disto, todo americano está falando disto. Eu acho que é neste tempo que nós, como adventistas, conhecedores da profecia, devíamos estar falando mais sobre isto, para que despertemos esses irmãos americanos. A CNN, alguns dias atrás, patrocinou um grande debate entre os dois candidatos às eleições de novembro, Donald Trump e Joe Biden, representando o Partido Republicano e o Democrata, por um lado. E depois deste grande debate, que de fato teve uma forte audiência, as notícias estão dizendo que Trump venceu, ou que ele está a vencer, e que Biden não está muito bem. Até por acaso o Partido Democrata está pensando em substituir o candidato e colocar um outro. E ainda mais as notícias dizem que o único ou a única que pode concorrer com Donald Trump é Michelle Obama. Isto é muito interessante. Vejam que, irmãos, é dito que Biden fracassa diante de Trump no primeiro debate presidencial. Vejam que também Trump avança sobre Biden nacionalmente após debate desastroso do presidente. Eu não vi todo o debate, mas vi alguns pedaços. Donald Trump bem confiante no que estava a dizer. Por outro lado, o outro presidente, Joe Biden, aí mordendo a língua, sem conseguir responder algumas coisas. E diante deste cenário todo, parece que muitos americanos estão optando por Donald Trump. O que nos dizem as notícias é, se a situação não se reverter, Trump volta à Casa Branca em novembro de 2024. Vejam aqui, irmãos, pesquisas iniciais após o debate mostram Biden perdendo terreno para Trump. Após o desempenho de Biden no debate, o mundo deve se preparar para Trump. Trump supera Biden nesse estado em pesquisa após o debate. Agora eles estão festejando porque haverá então uma grande revolução em novembro de 2024 nos Estados Unidos, sem precisar de derramamento de sangue. Vejam aqui, irmãos. Chefe do projeto 2025 diz que segunda revolução americana será sem o quê, irmãos? Sem o quê? Isto é de 3 de julho de 2024. O presidente dessa organização, conhecemos muito bem, já falei muito sobre esta organização que está liderando e impulsionando o projeto 2025. Ele falou alguns dias atrás que a decisão de imunidade presidencial que a Suprema Corte concedeu ao presidente Donald Trump, porque vocês sabem, irmãos, que o candidato republicano está se envolvendo muito em questões, ele está recebendo muitas acusações e várias vezes tem comparecido ao tribunal. Mas a Suprema Corte concedeu imunidade ao presidente. E uma das juízas da Suprema Corte acabou dizendo que parece que o candidato é um rei. Está recebendo uma imunidade que nenhum outro recebeu neste país, queridos irmãos. Então, vemos que ele diz que isto é encorajador e que o grupo conhecido pelo Projeto 2025 já está no processo de retomar o país. Portanto, eles não estão para retomar o país. Eles já estão no processo para retomar o país, para retomar a América, para tomar a América, meus irmãos. Vejam aqui, ele diz, estamos no processo da Segunda Revolução Americana. Segunda Revolução Americana. E desta vez será sem derramamento de quê? Ele diz que se a esquerda permitir. Ele falou isto em um programa de podcast de Steve Bannon. Vocês conhecem Steve Bannon? Eu já compartilhei um vídeo com vocês que naquele comício político ele saiu e disse, novembro é vencer ou... Escutemos mais uma vez o que ele diz. Ladies and gentlemen, it's very simple. Victory or death.
Senhoras e senhores, é muito simples. Vitória ou morte. E nós vimos muito bem que este homem é um jesuíta de Roma. É por isso que ele não está muito preocupado ou não tem remorso em falar destas maneiras. Na América, um país de liberdade religiosa, um país de liberdade civil. Well, I have a pretty strict regimen as is, so I'll continue on. I do a lot of spiritual exercises following Saint Ignatius Loyola. Different spiritual exercises that come out of the Catholic Church. Tenho um regime bastante rígido. Faço muitos exercícios espirituais seguindo Santo Inácio de Loyola. Você sabe, diferentes exercícios espirituais que saem da Igreja Católica. Queridos, vejam aqui. Líder do Projeto 2025 promete segunda Revolução Americana. Queridos irmãos, vocês não estão percebendo a dimensão destas promessas, a dimensão destas palavras. Este movimento é grande. Este movimento é grande. Dentro da Suprema Corte, dentro das câmaras representativas, no Congresso americano, este movimento é grande e eles prometem uma revolução americana em novembro de 2024. Vejam, presidente desta organização, leiam, irmãos, eu não vou falar o nome aqui. Ele dá alarme com ameaça enigmática. Irmãos, o que me deixa muito pensativo é que esta revolução americana que eles prometem está vinculada ao grande reavivamento que começa em 5 de novembro. Nós vemos aqui uma mescla entre os interesses da Igreja com os interesses do Estado. Ladies and gentlemen, with your help and God's grace, the great revival of America begins on November 5th, 2024. Senhoras e senhores, com a sua ajuda e pela graça de Deus, o grande reavivamento começa em 5 de novembro de 2024. Grande reavivamento e grande revolução americana. Ou vai ser reavivamento, ou vai ser revolução. É uma união, é uma mescla entre igreja e Estado. E ele que está liderando as pesquisas. É ele que parece que está a ganhar. Eu não estou aqui para favorecer partido nenhum, não sou americano, nem sou político. Estou apenas mostrando o que está acontecendo lá. Irmãos, vejam aqui. 74% de quem dizem que não há problema em ser ditador por um dia. Ser ditador por um dia. E ele vem falando muitas vezes isto. Que no primeiro dia da nova administração veremos coisas interessantes na América. Vejam, irmãos. É dito, deixe esse homem ser ditador por um dia, dizem 74% dos republicanos americanos. E a pergunta que eu faço é, vai ser mesmo uma ditadura por um dia? Porque quando olhamos para os ideais, as propostas, a agenda deste movimento, me parece que vai ser uma ditadura permanente. Vejam aqui, irmãos, quando nós falamos sobre lei dominical, quando falamos sobre, o espírito de profecia, as pessoas ficam zombando de nós, ficam rindo de nós. Mas se essas pessoas pudessem tão somente pegar estas informações, irem pesquisar por si mesmas, estudarem os livros que este próprio movimento escreve e publica, que está claro na Amazon, vão lá comprar, vão lá ler. Sozinhas, essas pessoas vão chegar à conclusão de que é para lá que nós vamos. Procurem isto na MSNBC. O projeto 2025 da direita quer fazer da fé o trabalho do governo. Esta não é uma ditadura por um dia. É uma ditadura permanente. Fazer da fé o trabalho do governo. E em que consiste esse fazer da fé o trabalho do governo, irmãos? Vamos lá escutar. Procurem estas informações e leiam, meus irmãos. Vejam aqui. É dito, esse homem se preocupa que Deus ordenou o sábado como um dia de descanso e até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho naquele dia. E culpa o consumismo e o secularismo pelo declínio na observância do sábado. Quem é esse homem Barry? Quem é? Pesquisem na Google. Quem é?
um forte aliado deste movimento, Projeto 2025. E ele lamenta o forte declínio da observância do sábado, que a América retorne a uma nação judaico-cristã. E eles já começaram, impondo os 10 mandamentos, que por um lado dizem que foram abolidos, mas que agora já não foram mais abolidos. Uma nação judaico-cristã. Eles dizem que Deus ordenou o sábado como dia de descanso, irmãos. E deve haver uma regulamentação moral e legal para o trabalho no sábado. Mas não é do sábado bíblico que eles estão falando. É do domingo romano. Lembram? Na América, o sábado é o domingo. Estão lá. A Blue Law americana. Escrevam aí na Google. Blue Law. Leis dominicais. São chamadas de sábados. Continuam. Ele quer que o governo federal empurre as pessoas de volta à igreja e pede ao Congresso que incentive o descanso comunitário. O descanso comunitário, usando assim sindicatos, organizações trabalhistas, para que se unam em um descanso comunitário. Veja, irmãos, mas agora o Projeto 2025 está dizendo a parte silenciosa em voz alta. Qual é essa parte silenciosa? Grupos de direita não querem garantir que todos os americanos tenham liberdade religiosa, mas querem impor visões cristãs conservadoras em nosso país, religiosamente diverso. Não vai ser uma ditadura por um dia, vai ser uma ditadura permanente, impondo valores cristãos, impondo 10 mandamentos nas escolas e na praça pública, impondo a observância do domingo, que eles chamam de sábado, acabando com a liberdade religiosa. Este movimento não está preocupado com a liberdade religiosa. Não. Irmãos, a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que no final, o objetivo de Satanás é atacar um povo especial. É atacar um povo especial, restrito. Isso é bíblico. Apocalipse 12, verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Não são os mandamentos que estão sendo colocados nas escolas ou adulterados ou interpretados de forma diversa. São os mandamentos verdadeiros, interpretados de forma correta, literal. Sim, irmãos. E é contra este povo que Satanás tem uma fúria mortal. E eles continuam. Instituir políticas baseadas na Bíblia, salvar almas e induzir a observância do sábado constitui um ataque direto à liberdade religiosa. Uma liberdade garantida pela primeira emenda, que mantém o governo fora da religião. Irmãos, eles querem induzir a observância religiosa do sábado, do domingo. Está lá. E são eles que estão liderando as pesquisas. São eles que prometem a grande revolução, sem derramamento de sangue. São eles que prometem um grande revivamento. Vejam, preocupações sobre políticas desse tipo não são apenas sobre o possível retorno do ex-presidente ao cargo. Isso é sobre o próximo presidente republicano, seja quem ele for. Em outras palavras, não é o presidente Trump que está liderando este movimento. Ele é apenas um deles. E não depende dele. Existe um movimento, existe uma agenda por detrás de tudo isto. E eles dizem claramente, seja quem for o presidente, eles têm esta agenda. Continua. O projeto 2025 está fornecendo um modelo para qualquer administração republicana. Seja quem for o presidente, tem de obedecer esta agenda. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem este sábado espúrio. Queridos irmãos, é aqui onde nós estamos, no cenário profético.
E de forma alguma, eu, pessoalmente, Onésimo, estou dizendo que isto vai acontecer. Os eventos estão nas mãos de Deus. Se Deus permitir, isto vai acontecer. Se Deus não permitir, não vai acontecer, por mais que eles planejem. Certo? Vamos passar então para o nosso estudo do livro de Daniel. Vamos continuar no capítulo 1. Falamos no tema passado sobre as tentações que os 4 jovens na Babilônia enfrentaram. Primeiro, o desânimo, o cansaço por terem sido levados de sua terra para uma terra pagã. Eles poderiam facilmente ter abandonado a Deus, mas permaneceram fiéis. Segunda tentação que falamos foi o paladar. Eles tiveram que escolher ou obedecer a Deus em uma terra pagã, ou aderir aos costumes e práticas dessa nação pagã. Eles foram fiéis e Deus honrou-os. Hoje nós vamos continuar falando sobre mais uma tentação que estes jovens enfrentaram na corte de Babilônia e que lições podemos tirar disto. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Pai, por este momento especial em que vamos meditar um pouco na Tua Palavra, no capítulo 1 de Daniel, a experiência dos 4 jovens na corte de Babilônia. Senhor, hoje vivemos numa Babilônia que é o mundo. Vivemos em meio ao engano, em meio à apostasia, em meio à idolatria, em meio ao pecado. Mas o Senhor ainda exige de nós a mesma firmeza dos 4 jovens lá. Que teremos lições profundas para o nosso viver e que vivamos destas lições. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mudança dos nomes. Daniel capítulo 1, verso 7 nos diz: o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. A Bíblia diz que eles foram entregues ao chefe dos eunucos. Ora, se foram entregues ao chefe dos eunucos, é porque eles se tornaram eunucos. Queridos, o que é um eunuco? Eunuco é um indivíduo castrado. Um homem que teve os testículos, o órgão genital removido parcial ou totalmente por diferentes motivos. Por punição, escravatura, imposição religiosa ou algumas responsabilidades no palácio, principalmente em cuidar das esposas dos reis. Eles eram castrados. Queridos irmãos, é interessante que o profeta Isaías profetizou que muitos dos filhos de Israel ou de Judá seriam levados para a corte de Babilônia e lá se tornariam eunucos. Vejam aqui, Isaías 39. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam o quê? Eunucos no palácio do rei de Babilônia. Eles viveram as consequências dos pecados dos pais. Eles tiveram que se tornar eunucos. Por mais que eles tivessem sido fiéis, jovens que cresceram ouvindo a palavra de Deus, por isso que foram fiéis na Babilônia, mas eles, infelizmente, tiveram que sofrer as consequências dos seus antepassados. É possível que você esteja vivendo consequências do que os outros fizeram, consequências do que os teus pais fizeram, do que os teus antepassados fizeram. Eu não sei. Mas se isso está acontecendo consigo, lembre-se de uma coisa. Eu quero compartilhar um texto em que o próprio Jesus Cristo fala com os seus discípulos. Eles perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse assim? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu não sei se você é cego, se você é surdo, mudo ou possui alguma deficiência física, eu não sei. Mas caso seja, em alguns momentos talvez você pense que a sua vida não vale nada, que você está aqui por acaso, que tudo deu errado, a sua existência é um mal-entendido. Deixe-me dizer uma coisa, amigo. Não. É tudo para que se manifeste as obras de Deus. Deus permitiu que você vivesse assim. Deus permitiu que você vivesse assim ou nascesse assim. Sim, pode ser pela consequência
do pecado dos teus pais. Não importa. Mas se Deus permitiu que você nascesse assim com este defeito, com esta deficiência, é para que se manifeste em sua vida as obras de Deus. Daniel e seus 3 amigos sofreram as consequências das más escolhas dos seus antepassados. Se tornaram eunucos. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano com eles. Era tudo para que se manifestasse as obras de Deus na corte de Babilônia. Mesmo eunucos, estes jovens revelaram a glória de Deus. Irmãos, os nomes desses jovens foram mudados. Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque, Azarias para Abednego. Irmãos, os israelitas davam nome aos seus filhos consoante o caráter que eles desejavam ver desenvolvido neles. O nome não era dado de qualquer maneira. E nós encontramos na Bíblia várias experiências de homens que tiveram seus nomes mudados, quando seu caráter também foi mudado. Por exemplo, Abraão teve o seu nome mudado para Abraão. Tem um outro significado. Jacó, que antes era enganador, quando lutou com Deus, sua experiência foi transformada, seu caráter foi mudado, teve outro nome, Israel. Temos, por exemplo, Saulo, no Novo Testamento, quando ele se encontrou com Jesus, ele disse, não, eu não sou mais Saulo, eu sou Paulo, porque o nome era importante, tem a ver com o caráter. Daniel significava Deus é meu juiz. Ao dar esse nome, os pais de Daniel queriam que ele se lembrasse sempre que há um Deus que é juiz, um Deus que vê, e que Daniel pudesse desenvolver um caráter de responsabilidade, uma vida de responsabilidade. Afinal de contas, Deus é o juiz. Mas Daniel teve seu nome mudado para Beltesazar. E Beltesazar está ligado ao deus Bel, Baal, o deus babilônico. Bel protege a vida do rei. O nome Ananias significa Jeová é gracioso. Teve o seu nome mudado para Sadraque. E Sadraque diz respeito ao deus Aco. Misael significa aquele que pertence a Deus. Teve o seu nome mudado para Mesaque. Mesaque é servo da deusa Sheba. Azarias significa Jeová me ajuda. Teve o seu nome mudado para Abednego, servo do deus Nabu. Vocês podem aprofundar no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, na página 759. Com estes nomes, Nabucodonosor esperava que estes jovens se contentassem e dissessem, amigos, nós já somos da Babilônia. Vamos deixar a nossa antiga vida. Vamos deixar o nosso Deus. Nós agora somos babilônios. Temos novos nomes. O rei nos deu posições invejáveis aqui. Para que continuarmos a ser fiéis ao Deus de Israel? Temos uma nova vida. Meus irmãos, no livro Profetas e Reis, nós lemos, entre os filhos de Israel que foram levados cativos para a Babilônia no início dos 70 anos do cativeiro, havia cristãos patriotas, homens que eram fiéis ao princípio como o aço e que se não deixariam corromper pelo egoísmo, mas honrariam a Deus com prejuízo de tudo para si. Irmãos, jamais deviam comprometer-se com idólatras. Sua fé e seu nome como adoradores do Deus vivo deveriam ser levados como alta honra. E isso eles fizeram. Na prosperidade e na adversidade, honraram a Deus e Deus os honrou a eles. Embora com um novo nome, embora com uma posição invejável na corte de Babilônia, Daniel nunca usou para si o nome ou o título dado pelo rei. Daniel considerava-se um embaixador do Deus vivo numa terra pagã. E da mesma forma, irmãos, somos convidados a sermos embaixadores de Deus em meio à Babilônia em que vivemos. A nunca trocarmos o nome que Deus deseja colocar na nossa fronte, que é o seu nome. Seja onde estivermos, seja em que posição estivermos, em que situação nos encontrarmos, precisamos levar o nome de Deus, o nome de Cristo em nossa fronte. Em Apocalipse capítulo 14, falando sobre os 144.000, aqueles que permanecerão fiéis nos últimos dias, em meio à apostasia de adoração à marca da besta, a Bíblia nos diz que eles vão manter-se em sua fronte o nome de Deus. Vejam aqui Apocalipse 14, verso 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. É possível que neste mundo Satanás tente dar um outro nome, um outro título, para que você se aparte dos caminhos do Senhor. Mas nós precisamos negar isto. Precisamos continuar retendo em nossa vida, em nossa fronte, em nosso caráter, o nome de Cristo. Precisamos continuar sendo embaixadores de Cristo, levando o seu nome na corte de Babilônia em que vivemos neste mundo. Irmãos, os que nesta vida terrenal forem fiéis e levarem o nome de Cristo na testa, os que forem embaixadores de Cristo na Babilônia, na Nova Jerusalém, sim, quando voltarmos para Nova Jerusalém, receberão um novo nome. Não um nome babilônico. Não um nome que exalta os deuses pagãos, mas um nome que exalta Cristo. Apocalipse 2, verso 17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Mas é só para aqueles que forem fiéis, para aqueles que vencerem, para aqueles que, vivendo na Babilônia terrenal, não aceitarem os nomes e títulos da Babilônia terrenal. Para aqueles que viverão tendo o nome de Cristo em sua testa. Os que forem embaixadores de Cristo neste mundo. Esses receberão um novo nome. Quando? Quando voltarmos à Nova Jerusalém. Quer você ser fiel? Quer você ser vencedor? Venha comigo nesta oração final. Obrigado, Pai, por este convite maravilhoso que nos faz. Senhor, vivemos num mundo arruinado, num mundo idólatra, num mundo corrompido. E muitas vezes Satanás nos convida, ele quer nos dar um novo nome. Um nome, Pai, que exalta as coisas do mundo. Um nome que exalta as riquezas do mundo. Mas a custo, Senhor, da vida eterna. A custo do relacionamento consigo. Nós não aceitamos. Queremos continuar sendo embaixadores teus, levando o seu nome em nossa fronte, para que na Nova Jerusalém recebamos, Pai, um novo nome eterno, o nome de Jesus, o nome do eterno Deus. Nos abençoa, Senhor, na escolha que tomamos. Não permita que o inimigo tire esta decisão dos nossos corações. Nos guarda e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós nos veremos amanhã na nossa próxima atualização profética, no nosso próximo vídeo. Até lá.